A vida, ela é como um ônibus. As pessoas sobem e descem nesse ônibus da nossa vida. Nós conquistamos algumas posses, outras a gente precisa deixar pelo caminho. A gente pode viajar em ônibus leito, em ônibus executivo, em ônibus convencional, mas qual a diferença entre primeira, segunda ou terceira classe do ônibus se a gente não sabe de fato para que destino a gente está indo? Vida, um tema muito interessante por si só. Vamos tentar imaginar agora a vida, por exemplo, de um médico. Imagina aí a vida de um gari. Imagina a vida de um juiz. Você conseguiu pensar na vida deles? Ou você pensou na vida deles ou na profissão deles? Provavelmente você deve ter imaginado o médico vestido de branco, o gari com seu uniforme, o juiz com seu paletó. Porque nós lembramos do que é mais emergente na vida de cada um de nós, que normalmente é a profissão. Certamente esse é um componente importantíssimo, mas é apenas mais um componente das nossas vidas, que são muito mais integrais do que a nossa própria profissão. Quer ver outro exemplo de como a profissão e o dinheiro que a gente consegue dela influenciam demais a nossa própria percepção de bem-estar e a percepção dos outros? Sabe quando a gente se encontra com aquele amigo ou amiga que a gente não vê há muito tempo? Aí a gente pergunta: fulano, como você tá? E o Beltrano, ele tá bem? Aí o outro responde: ele tá bem, ou ele não tá bem. E normalmente essa resposta de se a pessoa estar bem ou não, ela normalmente envolve o dinheiro, o status, o que a pessoa adquiriu ou está adquirindo ao longo da vida. Enfim, o que foi conquistado daquela base da pirâmide de Maslow que a gente falou lá no primeiro episódio. Né? Então, ou seja, nós não analisamos a nossa vida com a amplitude que ela merece para dizer se ela é boa ou não, com as possibilidades de bem-estar tão amplas que ela permite ter. Eu não quero negar a importância que a profissão tem em nos sustentar, por exemplo. É inegável, né? Para nos dar dignidade, para revelar uma parte importante da nossa própria identidade. Mas é muito comum haver o que a psicologia chama de inflação do papel, que é quando algum papel, seja o nosso trabalho, o nosso estudo, alguma atividade que nós realizamos, né? Algo que a gente faz, que a gente planeja, assume um valor desproporcional, fica inflado, inflacionado, né? E minimiza a importância de outros aspectos. O nosso bem-estar, né, o nosso estar bem na vida, ela precisa mais do que aquela base da pirâmide de Maslow, né? Por isso, para fechar essa série sobre projeto de vida, hoje nós vamos falar sobre a vida, né, de um modo mais integral. E olha que teve um momento das nossas vidas onde ela foi vista com muito mais amplitude, que não dependia só da profissão, só do dinheiro. Né? Ainda hoje é muito comum os pais de crianças pequenas, assim, tipo do ensino infantil, do ensino fundamental, estimularem que essas crianças tenham uma formação completa. Né? Quem pode pagar matrícula em colégio integral, coloca em aula de idiomas, né, de preferência mais de um idioma, de balé, de instrumentos musicais, escolinha de esportes, etc. Não é assim?
E se a família não tem dinheiro para isso, vai permitir pelo menos que eles brinquem mais na rua, que soltem pipa, que soltem bola de gude, que vão brincar de carimba, entre tantas outras brincadeiras deliciosas que a gente teve na nossa infância, né? E que permitiu que a gente fizesse muitos amigos, enfim, que a gente tivesse um momento muito fundante na nossa infância, mas que não ofuscou a nossa vida, não é? A vida, ela era maior que as nossas responsabilidades, certamente. Mas só que chegou um ponto de virada, que a coisa mudou, não é? Que normalmente isso coincidiu com a chegada do ensino médio, ou então quando o pai faleceu e o filho mais velho, alguém teve que assumir a renda da casa, né? Parece que do ensino médio em diante muda tudo, acabou a brincadeira e a vida, ela não precisaria ser mais uma vida integral. Mudou o foco. O foco agora é Enem, ou então é o trabalho, é ganhar dinheiro, é ralar, é construir patrimônio. E aí, para aguentar esse rojão, aí tem que descansar no final de semana, tem que viajar nas férias, né, se você tiver sorte. Mas será que isso é o melhor que a gente pode obter da vida, esse sistema, esse modo de operação? É esse o destino que a maioria de nós selamos para o nosso projeto de vida, que nós escolhemos, que a maioria de nós escolhemos. É como se o objetivo gratuito de ser feliz tivesse ficado lá atrás na poeira da estrada, né? Que acabou o tempo de fantasiar, de brincar, que agora a vida precisa de resultados, e especialmente de dinheiro. Mas para quê, não é verdade? Tanto limite, né? E isolar o resto da vida, nos tornando um pálido espectador das nossas conquistas. A nossa vida, ela pode ser explicada de muitas formas, né? Pela biologia, pela química, pela física. Cada uma delas vai explicar de acordo com como as reações do corpo acontecem, como as células se multiplicam, mas eu não estou falando dessa vida, eu estou falando da vida de um sujeito, da vida que a gente escolheu para a gente e para os nossos filhos, da razão da nossa existência, né? Para a gente refletir sobre para que serve o nosso projeto de vida e quem se beneficia desse projeto de vida. Então, para que fazer algo que lá no fundo a gente sabe que não é a escolha mais adequada? Qual o sentido de viver assim? Gente, a vida, ela é como um ônibus. As pessoas sobem e descem nesse ônibus da nossa vida. Nós conquistamos algumas posses, outras a gente precisa deixar pelo caminho. A gente pode viajar em ônibus leito, em ônibus executivo, em ônibus convencional, mas qual a diferença entre primeira, segunda ou terceira classe do ônibus se a gente não sabe de fato para que destino a gente está indo? Vamos voltar agora novamente para a pirâmide de Maslow. A gente já falou no primeiro episódio que é muito comum a gente focar a vida inteira só em busca das compensações das nossas carências, da base da pirâmide, ou seja, das nossas necessidades fisiológicas, de segurança, de afetividade e de autoestima, sempre desejando mais e mais e mais dessa base, na medida do possível, né, na medida dos nossos desejos, e colocando a vida em um ciclo de desejos e de expectativas que consome muito da nossa energia. Mas se a psicanálise explica que nós somos seres faltantes, que a gente está sempre em busca de algo mais, será que em algum momento a gente vai ficar efetivamente satisfeito só com essa base da pirâmide? Então, é importante que esse desejo de busca pelas coisas, de busca pelas pessoas,
seja por propósitos apropriados. O próprio Maslow, ele sugere que a gente deve mirar nas necessidades que promovam crescimento humano, né? Especialmente as necessidades de autorrealização, né? Que vão produzir o encontro com o meu propósito mais íntimo. Nas necessidades de autotranscendência, que ajuda a gente a desenvolver uma relação com aquilo que ultrapassa a existência humana, com aquilo que é divino, no caso de você acreditar em algo assim. Essa teoria de Maslow, que influenciou tanto várias abordagens humanistas e existenciais da psicologia, já eram há milhares de anos, de alguma forma, contempladas por civilizações que se questionavam sobre o nosso propósito de vida, sobre o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Por exemplo, os gregos antigos, eles trouxeram há milhares de anos o conceito de hedonia, que são aqueles momentos de prazer que a gente deve buscar na vida. Uma vida integral, ela precisa de prazer, daquelas felicidades mais momentâneas, instantâneas, que a base da pirâmide consegue bem. Mas os gregos também trazem a ideia de eudaimonia, a busca pelo supremo bem humano, pelo sentido de vida, pela ampla consciência da humanidade integrada com a natureza e com a sua própria origem, né, com a sua própria bagagem transcendente. Essa eudaimonia, que é a parte lá de cima da pirâmide de Maslow, coincide muito bem com a filosofia dos Vedas do Oriente, desenvolvida na Índia há milhares e milhares de anos. Os Vedas, ele traz o conceito de Dharma, um conceito muito falado hoje, não é? E que pode ser definido, por exemplo, como vocação para a vida, como os deveres da própria humanidade, ou nosso propósito espiritual. O Dharma, ou a eudaimonia, sugere que o nosso projeto de ser humano ele deve despertar valores morais atemporais, como liberdade, como igualdade, como sentimentos de amor incondicional, como compaixão, empatia, veracidade, não é que parece tão longe hoje em dia, né? Mas com a clareza de que o nosso objetivo último é a conexão com esse eu profundo, né? Que é a autotranscendência que o Maslow cita na pirâmide dele. Ou seja, tanto o mundo grego clássico como o mundo clássico oriental tinham como projeto de vida a ideia de formar pessoas sábias. Né? Mas o que seria uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia são aquelas pessoas que sabem filtrar as muitas informações e estímulos que a gente recebe da vida. E procuram fazer isso com inteligência, com experiência, com virtude, com observação. Né? E nós podemos aprender a construir essa sabedoria prática, a exercitá-la, de uma maneira que ajude a colaborar ainda mais com o nosso projeto de vida global, existencial. E quem sabe até resgatar o encantamento e a liberdade de quando nós éramos aquelas crianças e adolescentes brincando na rua ou no colégio integral, só que agora com mais responsabilidade e propósito. De uma maneira que concilie vários aspectos de uma vida humana saudável. Trabalho e responsabilidade de um lado, mas também lazer e espiritualidade de outro. E com isso, gente, a gente fecha a nossa série sobre propósito, né, sobre projeto de vida. Né? Foram 4 vídeos curtos, né? Com certeza não vai abranger tudo que projeto de vida pode falar, mas certamente podem dar indicativos, insights que podem ser relevantes para o seu próprio projeto de vida. E aí deixa nos comentários outras coisas que a gente pode falar sobre projeto de vida, que a gente pode aprofundar esse tema e desenvolver
ainda mais outros episódios que ajudem a construir, a edificar com mais propósito e clareza o projeto de vida de todos nós.